Seja bem-vinda a mais um episódio do Me Conta. Hoje com uma convidada muito especial. Eu estava ansiosa para trazê-la. Ela é psicóloga há mais de 17 anos, psicóloga clínica, neuropsicóloga, especialista em reabilitação neuropsicológica e terapia cognitiva comportamental. Ela também atua baseado em evidências científicas. Estou lendo porque o currículo é extenso aqui, viu? Em evidências científicas com uma abordagem colaborativa e psicoeducativa, sempre respeitando a singularidade da pessoa. É graduada em psicologia pela Universidade Federal de Uberlândia, com pós-graduação em psicologia jurídica, neuropsicologia, reabilitação neuropsicológica e terapia cognitivo-comportamental. Muito bem-vinda, Laura Bittencourt. Muito grata, uma honra, uma alegria imensa estar aqui. E ó, tinha mais um tantão aqui que eu não posso deixar de dizer, né? Vou pular aqui, porque o currículo é super extenso, mas ó, além da formação e da prática profissional, também é mãe da Gabi, do Davi e da Lisa, é o mais importante, né? Está aqui com a gente. É uma honra, eu acho que essa também é uma forte experiência de vida, que não deixa também de interferir na minha prática profissional, né? Trabalho com treino de pais também, então essa vivência na prática me ajuda muito também no consultório. E eu tô assim, doida para te fazer 1 milhão de perguntas, porque eu sei que esse assunto vai interessar muita gente além de mim. Mas me conta, em primeiro lugar, eu sei que a psicologia, ela é dividida aí em linhas de atuação, né? Em abordagens. Você pode explicar pra gente? Porque isso eu acho que é até importante na hora da gente escolher um psicólogo, né? Tem uns que ficam mais ouvindo, tem outros que fazem mais uma dinâmica. Você consegue explicar? Sim, existem muitas abordagens no campo da psicologia. A abordagem que eu trabalho chama terapia cognitivo-comportamental. Nessa abordagem, por exemplo, nós trabalhamos com a inter-relação entre pensamentos, emoções e comportamentos, inclusive respostas fisiológicas. É uma abordagem mais colaborativa, então, quando você fala, tem algumas abordagens que realmente o terapeuta às vezes pode ficar mais silencioso. Na nossa abordagem da TCC é mais colaborativo e mais voltado para metas terapêuticas. E também tem outras abordagens, como por exemplo, tem várias, né? Não dá para citar todas, mas tem uma que é a base da psicologia, que é muito importante, que é a psicanálise. Então, a psicanálise ela já é diferente, ela vai trabalhar com questões mais da infância, a dinâmica mais inconsciente, é uma escuta mais fluida, né? A gente deixa a pessoa falar livremente, não tem tantas metas terapêuticas tão estruturadas, vamos dizer assim. E aí tem, por exemplo, a abordagem sistêmica, que é muito interessante para casais e famílias, que é muito focada nessa dinâmica entre as pessoas. Então, tem vários tipos de abordagem. Acredito que mais importante do que a abordagem é o vínculo. É o paciente se sentir respeitado, é a escuta empática, acolhedora, a ética. Então, acho que Entendi. isso é o Então mais tem uma importante. base que todos Sim. estudam e depois isso são especializações, é isso? Então, depende muito de cada faculdade. Então, por exemplo, na minha faculdade, eu me formei na UFO. Nós tínhamos a oportunidade de estagiar em diferentes áreas. Para você ver também qual faz mais sentido. O terapeuta também precisa se identificar com aquela base de trabalho, né? Então, não é só uma conversa. Nós temos técnicas, nós temos estratégias para ajudar aquela pessoa. Então, depende muito das faculdades. Então, eu tive a oportunidade de estagiar em diferentes abordagens. Eu escolhi a psicanálise e a TCC. Então, a gente vai também amadurecendo onde nós nos identificamos mais, né? E o paciente também. Ele vai se identificar mais com uma abordagem do que com outra. E não é que uma é melhor que a outra, né? A TCC, ela tem bastante evidência científica e também ela é padrão ouro. Então, porque tem vários estudos para tratamento de depressão, ansiedade, personalidade. Tem a terceira onda da TCC também, que aí a gente vai também para as terapias focadas na compaixão.
a terapia da aceitação e compromisso. Então, os estudos vão ampliando, né? A psicologia é uma ciência vasta. E eu acho que o mais importante realmente é o paciente se identificar e formar um bom vínculo, uma boa aliança terapêutica. Tem uma que chama Gestalt, eu acho. Gestalt. Gestalt. Aham, sim. Ela, como é que é a Gestalt? Então, a Qual seria Gestalt, eu me informei pouco, assim, a gente estuda até, claro que tem toda uma avaliação, a gente passa por toda uma base, mas eu não tenho como falar com muita propriedade sobre ela, mas ela vê o todo, ela não vê só a parte, ela tem uma visão mais global do ser humano. O que eu gosto muito da Gestalt é porque tem a gente fala da oração da Gestalt, assim, que é mais ou menos assim: eu sou eu, você é você. Eu faço as minhas coisas e você faz as suas. Se a gente se encontrar, vai ser um bom encontro. Se não, eu sigo o meu caminho e você segue o seu. Então, essa coisa da gente não projetar no outro as nossas expectativas, né? A gente lidar com o que é nosso, o outro lidar com o que é dele. Então, a Gestalt foi uma área que eu não me aprofundei muito, então eu não posso falar com propriedade, mas ela é bem utilizada também. Entendi. E na faculdade, o que que é estudado, basicamente? Porque no começo as matérias são bem parecidas, né, para todos os cursos. Tem uma base ali que parece que é sempre bem parecida, mas e quando você vai aprofundando, é comportamento, é alguma coisa de cérebro, é anatomia? Como é que é, mais ou menos, assim, só por alto? É uma grade bem extensa, meu curso foram 5 anos, Nossa. integral, né? Então, no começo tem essa base da sociologia, filosofia, português, tem estatística. Meu Eu pensei que eu ia Deus! ficar livre da tal da matemática quando eu cheguei, estatística 1, estatística 2, e Qual bem difícil. fundamento, né? Para Olha as que coisa. pesquisas, né? Ah, Então, tem entendi. muitos psicólogos que vão para a área da pesquisa. Então, tinha Entendi. estatística, estudamos anatomia, e depois isso vai ficando mais especializado. Então, vai para psicopatologia, psicofarmacologia, a neuropsicologia, a gente vai para psicologia clínica, estudamos o desenvolvimento humano. Então, aí vai ficando cada vez mais específico. Entendi. Deve ser bem É bem interessante. legal. Tinha matérias voltadas para, por exemplo, as teorias da personalidade. Então, aí vai ficando muito legal. E é ali que você realmente entende se é o seu curso, né? Se você se identifica com o curso. Entendi. Eu vejo muito que as pessoas ainda não têm tanto conhecimento do quanto as nossas emoções influenciam até na nossa saúde física. Sim. Porque isso não é, essa informação não é tão difundida, né? Existe comprovação científica de que sim, uma pessoa estressada, a imunidade, por exemplo, abaixa, né? Cai. Tem essa comprovação já? Ou ainda é só uma Sim. suposição? Sim, por muito tempo teve essa separação corpo-mente, né? Uma visão mais cartesiana, assim. Agora isso mudou muito. Não existe essa separação, é tudo interrelacionado. Então, da mesma forma que as nossas emoções afetam o nosso físico, às vezes questões orgânicas também vão afetar nossas emoções. Então, por exemplo, um hipotiroidismo. São sintomas muito próximos à depressão. Claro que para as pessoas mais leigas, isso pode até ser confundido. O profissional já consegue fazer uma avaliação, nós temos instrumentos para fazer essa diferenciação. Mas acontece. A prostração, a insônia, perda de prazer nas coisas cotidianas, dificuldade de fazer as tarefas do dia a dia. Então, quando o meu paciente chega, eu sempre peço esse check-up. Então, porque as questões hormonais, as questões fisiológicas vão afetar o emocional. E o contrário também é verdade. Então, quem vive, por exemplo, um estresse crônico, o estresse ele vai gerando tanta adrenalina, tanto cortisol, que vai afetando o funcionamento orgânico, alterações hormonais, né? A pessoa vai ficando com esgotamento físico. Então, se eu passo, por exemplo, situações de violência recorrentes, né, qualquer tipo de violência, isso vai realmente deixando o corpo totalmente desgastado. Então, isso é real. Quando eu tenho um medo, uma fobia,
O meu cérebro não sabe diferenciar o que que é uma ameaça real da imaginária. O meu sistema simpático, ele vai ativar como se eu estivesse diante de uma ameaça real, né? Então, vai começar a disparar ali um monte de hormônios, a neuroquímica do meu cérebro vai ficar totalmente alterada e eu vou ter o coração disparado. Então, quando a pessoa fala, ai, crise de pânico, por exemplo, ela realmente está passando por uma descarga de adrenalina, de cortisol, uma desordem orgânica, né? Então, não é só coisa da cabeça. É real essa interrelação. Tem gente que chega aí para o hospital achando que está Sim. infartando, né? Eu já, Sim, já ouvi relatos. sim. E aí poucas pessoas conseguem, quando não tem, por exemplo, uma experiência com a psicoterapia, né, identificar que os pensamentos que ela teve estão afetando aquela resposta orgânica. Então, por exemplo, eu tenho pacientes que chegam no mercado e aí começa a passar mal, começa a ter pensamentos intrusivos. Eles são muito fugazes, eles são automáticos. Então, a pessoa pode pensar, meu Deus, eu tô passando mal, eu vou desmaiar aqui no meio das pessoas. Pensamento de catástrofe. O sistema de alerta ali vai estar ligado. Mãos e pés ficaram gelados, o coração dispara, a pessoa fica sem ar. Ela começa realmente a ter todos os sinais de que ela tá passando mal. Realmente começa a passar mal, né? Então, isso vai também deixando cada vez mais sensibilizado. E ela vai associar essa situação. Então, às vezes, quando ela vai no mercado, ela já vai sentir aquela ameaça. O cérebro registra isso como um lugar ameaçador, por exemplo, e ela pode repetir essas crises de pânico. Então, é real isso. E a pessoa vai para o hospital e ela altera a pressão, os batimentos cardíacos ficam alterados. Quando o paciente entende e aprende a lidar com esse tipo de pensamento automático, essas distorções da mente, ele consegue voltar o corpo para um equilíbrio mais rápido, né? E qual que é a indicação? A terapia e a medicação. Porque a medicação vai ajudar nessa regulação do cérebro. E a terapia vai ensinar a lidar com esse tipo de pensamento. Até porque tem gente que nem sabe que está passando mal, que é porque nem associa que é quando vai ao mercado que sente Sim. isso, né? Sim, não tem essa noção, então tá achando que tá sempre infartando, faz vários exames, por exemplo, né? E não Isso. constata nada orgânico, mas realmente a pessoa tem o desconforto e passa mal. Você está falando muito sobre as emoções, aquelas que a gente identifica, tipo o medo, que dispara, né, cortisol, adrenalina. Mas e quando, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu tenho dificuldade com ambientes com muita gente. Uhum. Só que eu não percebi, eu demorei. Por insistência sua, eu fiz avaliação neuropsicológica e tive o laudo de autismo e várias coisas se encaixaram. Até Uhum. hoje eu entendo o símbolo do quebra-cabeça, né? Porque realmente as coisas se encaixam quando você entende. Mas eu reparei, eu lembro nitidamente do ano retrasado, quando a gente ia para o Natal, me deu infecção de urina. E eu passando mal e sentindo mal. E minha sogra chegou aqui e ela falou assim: Natália, mas todo encontro de família você adoece. Aí eu parei para pensar, falei, mas não é mesmo? Todo encontro de família, sem saber, eu não estava ansiosa, eu queria ir, estava tudo bem, mas o meu corpo já respondia. Isso faz sentido, tipo infecção de urina de repetição que a pessoa tem, sempre tem, nunca sabe o que que é. Pode estar ligado a algum tipo de emoção, de ansiedade? Sim, talvez você não percebia antes, né? Mas, por exemplo, no seu caso, com o diagnóstico de TEA, mesmo você tendo um vínculo, amando a sua família, querendo estar com eles, isso não deixa, por exemplo, de ter um estímulo muito forte, é muito estímulo. E principalmente se tiver uma sensibilidade auditiva, por exemplo, é muito barulho. Então, talvez seu corpo já reagisse com uma resposta de estresse, né? Abaixando, por exemplo, a imunidade e te deixando mais suscetível a uma infecção. Entende? Então, esse é o olhar, e a gente vai chamar de psicossomática. Existem muitos livros e muitos estudos dessa perspectiva, né, das emoções também afetando o orgânico.
Eu estudo bastante, acredito. É claro que a gente não pode. É um olhar. Eu acho que é importante entender isso. Existem, por exemplo, não foi a bactéria, minha emoção não gerou uma bactéria em mim, mas o meu estresse pode ter baixado a minha imunidade, me deixado mais suscetível, E né? tem áreas específicas, eu já ouvi dizer que, por exemplo, as minhas infecções de urina estavam ligadas à minha fobia por lugares. Uhum. Determinadas emoções geram algumas doenças específicas. Por exemplo, quem tem muita dor de cabeça, já houveram estudos que ligaram a isso, ou não. Tem bastante estudo. Eu fiz na faculdade um trabalho com a odontologia e nós estudamos, por exemplo, o perfil das pessoas que tinham mais predisposição à disfunção Eu temporomandibular. descobri agora, eu esqueci de contar. Você acredita? Né? São pessoas, às vezes, que são mais exigentes, com uma autocobrança muito grande, um perfeccionismo. E às vezes não querem se indispor, então tá com raiva, por exemplo, tá frustrado, mas não quer falar, então trava a boca. Ou atenção para tudo dar certo, né? Tudo nos conformes, e isso gera uma tensão aqui muito forte. Claro, tem a parte, os dentistas vão falar, tem a parte da mordida ali, obviamente. Mas também existe esse movimento de tensionar. Tensionar a boca, tensionar o ombro, o pescoço. E isso gerar, por exemplo, muita dor de cabeça. Então, eu já tive muitos pacientes que procuravam neurologistas muitas vezes e não melhoravam. E aí, esse projeto de pesquisa que nós fizemos, esse trabalho multidisciplinar lá na UFO, me ajudou a ajudar muitos pacientes a identificarem esse padrão de pensamento, comportamento, né? De travar a boca. Mas sabe o que que é interessante? Foi muito legal você falar do DTM, porque eu acabei de ser diagnosticada. Eu tenho uma coleção, né? Acabei de descobrir que a minha dor no rosto era por causa Sim. disso. Eu já tinha procurado, eu achei que a minha ortognática tinha dado algum problema, que era algum dente. E eu tenho muita dor aqui e no rosto. E aí, quando ele me mostrou, quando eu fui no bucomaxilo, ele falou: Você é estressada? Uhum. Eu falei: Não. Não, você não é, não tem uma vida mais. Eu falei: Não, eu sou tranquila. A gente não enxerga, né? Depois eu contei pro André, ele perguntou se eu sou estressada. Eu falei que não, eu não sou estressada. Mas, poxa, a gente às vezes não enxerga, mas a gente vive. Não é um estresse de ser brava, muitas vezes. É um Sim, estresse da sobrecarga mesmo, né? E a sim. gente não percebe, às vezes tá lá, com a boca travada, e aí tensionando tudo. Faz muito Sim. sentido, né? É mais fácil uma pessoa que não é brava, assim, que não externa, uma pessoa mais internalizante, ou seja, que guarda mais as emoções do que externa, ter esse tipo de dor, porque ela não quer se indispor, ela não quer desagradar. Então ela trava a boca, ela cala, né? Ela fecha, tá com raiva ou tá tensa. Geralmente está muito ligado ao perfil mais perfeccionista, assim, desculpa. Mas Desculpa. é tipo. E aí, uma das coisas que nós trabalhávamos, por exemplo, eram os exercícios de meditação, de relaxamento. Tem um relaxamento que chama relaxamento progressivo, de Jacobson. Vai relaxando desde o couro cabeludo, vai passando por todas as partes, soltando, né? Porque esse movimento de tensionar, o que acontece? Quando você vai dormir, e aí solta, isso dói muito, né? Tensionar e ficar o tempo todo tensionado. Isso acontece aqui com os músculos da face, então dá muita dor orofacial mesmo. Então, existem, por exemplo, já estudos, você me perguntou dessa relação, né? A mente e doenças, por exemplo, as emoções e as doenças. O câncer, já tem alguns estudos que alguns Olha tipos de só. câncer estão relacionados a mágoas, né? Então, porque É mesmo? Fala um pouco mais sobre isso. sim, quando a gente vive situações, por exemplo, desafiadoras, sofrimento, é isso que eu tô falando. Muitas vezes você deixa de se cuidar bem, de se alimentar bem. Ou, sabe, esse autoabandono que muitas vezes acontece nos processos de sofrimento, vai afetar todo o seu É aquela coisa, organismo. quando a gente fala que as emoções causam uma doença, num primeiro momento eu penso, poxa, a minha tristeza tá levando a algo ruim Uhum, pra minha uhum.
meu rim ou para minha bexiga, para dar uma infecção. Mas não, né? Às vezes você esquece de beber água mesmo. Sim, às vezes, Ou- lembra que a gente vai falar do modelo cognitivo na TCC, né? Então, as situações disparam os pensamentos automáticos, disfuncionais, afeta as emoções, afeta o comportamento. Então, se eu tô muito triste, se eu tô sentindo que a minha vida não tá valendo a pena, com certeza isso vai interferir nos meus hábitos, nos meus comportamentos. Talvez eu vou comer pior, não vou fazer atividade física, não vou dormir bem. Então, traz toda uma desordem, né? Então, não é só uma coisa, tá tudo interrelacionado. Eu queria aproveitar esse tema, eu queria muito que você contasse a sua história recente, que é muito recente, inclusive, tá fresquinha, né? Porque você teve duas coisas que foram muito interessantes, foi a aprendizagem que você teve, a identificação ali, e também o espiritual ali, Deus tão presente. A Laura, gente, esteve na UTI tem menos de 2 meses, né? Sim. Com uma infecção muito séria. E ela vai contar direitinho para vocês. Então, interessante porque é uma infecção comum de urina, que nós mulheres estamos mais suscetíveis, principalmente na gestação. Então, não foi uma super bactéria, só que evoluiu muito rápido, provavelmente pelo estresse, né, pelos hormônios e tudo. Mas eu vim de um processo de divórcio que me desgastou muito emocionalmente. E já, por mais que já tinha muito tempo, né, eu já estava já estou em outra relação, já tá tudo mais elaborado, eu entrei muito numa fase de provisão, de trabalhar mais do que eu trabalhava, todas essas consequências de um divórcio. E aí vem a questão dos hábitos, então às vezes de mudar a rotina, de exigir mais de mim. E nesse momento que eu tô mais suscetível da gestação, essa infecção evoluiu muito rápido e foi para os rins. Então, eu precisei ser internada, porque, claro, eu tô gerando uma vida, então minha imunidade também fica afetada. E na UTI, eu consegui manter, né? Eu falei, gente, a casa do ferreiro, o espeto não é de pau. A psicologia me deu muito sustento durante o processo. A aceitação, o compromisso com aquilo que estava diante de mim, que estava sob meu controle, vamos dizer assim. E aí eu estava bem resignada, resiliente ali, lidando com a situação, elaborando, sentindo muito medo, claro, mas manejando. Até que eu vivi um dia, né, quem já ficou na UTI sabe, que você acaba participando, da rotina ali da UTI e dos outros pacientes. A gente fica em box, mas você vê a movimentação dos outros pacientes. E coincidiu de uma mulher falecer, uma mulher que tinha chegado, assim, às 6 e faleceu à meia-noite. E eu vi tudo, assim, vi ela chegando, eu vi eh, a correria da Ela chegou equipe. conversando, consciente. Ela chegou conversando, ela ficou um pouco. Eu não conseguia vê-la, porque ela estava mais no isolamento, mas estava ali no mesmo ambiente. E eu vi, assim, a família, a equipe cuidando dela. Eu estava lendo, continuei lendo, fazendo as minhas coisas, só que ela foi piorando quando foi dando a noite, né? E infelizmente ela faleceu. E aquela experiência foi muito forte para mim. Eu já estava lá há muitos dias, então eu já estava mais sensibilizada também, com muita saudade dos meus filhos. E eu vi toda aquela movimentação, o desespero da família dela, a equipe era maravilhosa, equipe assim, muito comprometida. Fizeram o que eles puderam, mas ela faleceu. E quando ela faleceu, eu vi tudo, vi como que você vê toda a movimentação. Então, vi retirando o corpo e tudo. E aí eu comecei a ter pensamentos de catástrofe, né? Então, eu tava numa recuperação, porque eu tive uma lesão grave nos rins, eu tava com as plaquetas, a hemoglobina muito baixa, mas eu tava aqui, estável e melhorando, pouco a pouco. Só que nesse dia, pela primeira vez, eu falei, por que que eu sou diferente dela, né? Por que que eu vou sobreviver e ela não? E aí comecei a pirar, como eles dizem, né? O pensamento automático, pensamento disfuncional, de catástrofe. Eu comecei a sentir muito medo.
E eu comecei a sentir muita saudade dos meus filhos. E eu embarquei nesse pensamento de que eu também não ia aguentar, porque meus rins estavam falhando, né? E aí tava naquela que, será que precisa fazer transfusão sanguínea? Será que precisa fazer hemodiálise? Tava uma discussão, assim, sobre o meu caso. E nesse dia eu senti muito medo. E no outro dia eu chorei muito. Foi o único dia que eu chorei muito. E eu comecei a sentir uma saudade absurda dos meus filhos. Falar de filho, né? Como se eu não fosse voltá-los a ver, né? Eu fiquei muito abalada de ver o sofrimento da família dessa moça e de pensar que eu não poderia não voltar. Então, aquilo que. E aí, eu falo que na dor, você entende que as coisas não estão só no seu controle mesmo, e que a vida é vulnerável, é frágil. Então, nesse dia eu sofri muito, eu chorei muito, fiquei com muita saudade dos meus filhos. Foi o único dia que eu realmente abalei, assim. Entregou, né? Eu Se não entregou entreguei. ali. Eu acho que eu embarquei nos pensamentos de catástrofe. Porque eu tinha evidências, assim. Meus exames ainda estavam muito ruins. Entendi. E aí foi muito louco, porque eu estava estável, por exemplo, na questão da hemoglobina, não precisando de transfusão. Então, se eu ficasse aqui, eu não ia ser reprovada, não ia precisar fazer transfusão. Só que de um dia para o outro, eu fiquei tão abalada que no outro dia os meus exames eram péssimos. Eu falei, psicossomática existe, gente. Me deu uma tristeza tão profunda que eu acho que todo o meu corpo se desalinhou. E aí eu realmente tive que fazer transfusão. E aí eu lembro que quando decidiram que eu ia fazer a transfusão, eu entendi o que eu estava fazendo. E aí vem essa questão também do sofrimento, você entender sua fragilidade, mas ao mesmo tempo vem a espiritualidade, né? Então tem a espiritualidade, ela entra onde a ciência já foi e ali parou. Eu estava fazendo tudo de acordo com a ciência, mas eu cheguei naquela barreira de que a minha vida não estava no controle só dos médicos, no meu querer melhorar, né? E eu acredito nessa força maior. E aí eu vi também a força da fé e de realmente falar, ó, Senhor, eu vou fazer tudo que estiver no meu alcance. Eu tô aqui diante da sua vontade, assim. Quero muito voltar para os meus filhos, mas seja feita a sua vontade. E aí eu lembro que decidiram que eu ia fazer a transfusão. E aí eu virei pro meu companheiro e falei, estava muito mal esse dia, estava abalado também. E eu falei, você tem estrutura psicológica para ficar aqui comigo? E aí ele falou, tenho. Eu falei, então levanta. Ele estava muito abatido, com razão, né? Tô com a neném dele aqui também. Eu falei, então levanta. Eu brinquei assim, nós vamos cair atirando. Desce, toma um café, lava seu rosto e volta. E eu vou fazer a transfusão e a gente vai confiar. E aí eu ganhei uma força de novo. Então eu entendi, eu aceitei meus pensamentos de catástrofe, eu aceitei a minha vulnerabilidade. E acho que dali veio a minha força. E uma das coisas que eu entendi é que eu não podia ficar focada no meu pensamento dos meus filhos. Eu não podia ficar embarcando nas memórias, assim. Eu sentia eles, eu pensava neles, mas eu não embarcava nesse pensamento. Eu pensava, para conseguir sair daqui e voltar para os meus filhos, eu tenho que pensar menos neles. E aí foi muito interessante que eu comecei a interagir mais com a equipe e comecei a ver mais as fotos dos filhinhos das enfermeiras, que eram uns amores, assim, eu tirei o foco desse pensamento, né? Porque às vezes a gente precisa esquivar o pensamento. A esquiva, ela é delicada, mas em alguns momentos ela é necessária. E aí eu comecei a recuperar de novo. Olha que incrível. E aí eu comecei a recuperar e sentir a força e a espiritualidade muito forte. E aí foi muito bonito também ver a compaixão daquela equipe por mim. Elas realmente me amaram, assim, além do que elas precisavam, não era só comigo, né? Eu realmente sou muito grata aos profissionais de saúde. O vínculo, o amor, o cuidado, ele é tão ou mais importante do que aquela medicação que os médicos acertaram. Então, os médicos, enfermeiras, técnicas, a moça da cozinha, aquele amor que eles estavam demandando ali para mim foi realmente assim uma cura.
Então eu vi na pele, eu reprovei aquele dia, minha hemoglobina foi no chão quando as minhas emoções ficaram muito intensas, né. Olha que coisa. E você acha que nesse momento foi a espiritualidade que te realmente trouxe de volta? Foi o seu conhecimento? Opa, pera, lembra do pensamento, né, de catástrofe? Foi tudo, eu acho, né? Acho que tudo, eu acho que é isso, assim, não existe essa separação, nossa mente, corpo, espírito, sabe. Eu realmente Entendi. acredito em nós como esse todo. É claro que eu tinha o conhecimento que me fortalecia, mas chegou ali, ele não estava mais conseguindo me ajudar, porque eu falei: "A vida não tá no meu controle". A gente quer controlar tudo. E na doença, nas perdas, a gente se depara com a nossa pequenez nesse sentido, com a nossa fragilidade mesmo. Então acho que é um todo. A espiritualidade é muito importante, independente da religião, porque tem momentos que você vai chegar e falar: "Nossa, não tem ciência mais aqui", né. Quando o desespero bate, não adianta você tentar racionalizar Né. também, né? E eu acho que é isso, e a racionalização ela é um mecanismo de defesa importante, mas às vezes você acolher a tristeza é muito mais, assim, aceitação. Então eu falei: "Nossa, eu tô com muito medo", eu acho que quando eu aceitei, assim, eu tô com muito medo, eu tô muito triste, eu tô com muita saudade dos meus filhos. Isso me deu um lugar de autocompaixão, sabe, assim, de me acolher e: "Tá bom, eu tô aqui nesse cenário, o que que eu posso fazer por mim agora? O que que eu posso fazer?". E aí foi muito isso, de ser resiliente quando não tinha mais veia, de aceitar a transfusão com acho que com humildade mesmo. Meu pai ia me visitar, ele falava: "Minha filha, você é muito forte", eu não aguentava 3 dias, Olha, é tão né, bom ouvir isso, né? né, É um apoio, né? e aí você fala e fala: "Nossa", você começa a se olhar diferente, assim, com autocompaixão mesmo. Então acho que foi um somatório, acho que não existe essa divisão, né. Mas eu sentia muito, por exemplo, a presença dessa espiritualidade nesse cuidado da equipe comigo. Então, E teve uma historinha aí também. Conte, conte que um milagre aí, nas pequenas coisas, mas um milagre mesmo, que foi tão coisas que a bonito. gente às vezes não explica pela razão, né. Isso. Eu tinha um momento, assim, eu achei que foi tão interessante, aí eu acho que uma coisa importante pontuar, estava até falando isso com o meu professor de luta, a gente conversa muito, e eu falei com ele: "Laurence, como que o corpo agradece os hábitos?". Eu também reconheço que eu aguentei muito o processo ali, porque eu tinha bons hábitos, assim. Falava: "Nossa, graças a Deus eu não fumei, eu não tive excesso de álcool no meu histórico, praticava atividade física regular, porque eu fiquei consciente o tempo todo, eu podia ir ao banheiro, tomar banho, eu tive uma certa autonomia, porque mesmo meu corpo debilitado, eu sinto que eu tinha uma reserva, né. E é muito interessante isso, porque a gente também tem reservas cognitivas, então tudo que a gente faz em benefício da nossa saúde física, mental, espiritual, fica ali. E uma hora a gente pode precisar, porque ninguém tá imune, né, ninguém tá blindado. E aí esse dia e aí são essas coisas, né, que não dá para explicar pela razão. Como que eu vou contar isso? Ih, Natália. Mas é porque é uma história muito linda. É muito o cuidado de Deus nos pequenos detalhes. É, E às vezes é tão difícil para a gente enxergar. Às vezes a gente se sim, sente tão desamparado. Meu Deus, mas é, será que você está me olhando mesmo? E tá, ele estava. tá. Foi uma coisa muito simples, mas que naquele momento era muito significativo. Eu sou muito boa para comer, gente. Quem me conhece sabe que eu adoro, né. Eu não tenho, seletividade com a alimentação, eu como bem, sou aberta e tudo bem. E eu gosto de comida de hospital, tá, gosto mesmo, e lá a comida era maravilhosa. Só que com o tempo, a janta era sempre a mesma, era uma canja. E eu gosto, inclusive. Só que imagina 12 dias já, 10 dias, comendo a mesma coisa à noite. Eu estava meio saturada, porque eu tô grávida, né. Então o paladar fica diferente. E eu já estava sentindo enjoo, assim, eu não estava conseguindo mais. E o antibiótico também provocava muito enjoo, é um antibiótico forte.
E aí, quando eu ia tomar banho, era sempre o meu momento, assim, com a espiritualidade. E aí, esse dia, eu fui tomar banho e eu falei, ai, meu Deus, eu e Deus ali. Falei, misericórdia de mim, Senhor, eu tô grávida. Ô, vontade de tomar uma sopa de macarrão parafuso. É muito específico, né? Eu queria uma sopa, coisa de grávida, eu queria uma sopa de macarrão parafuso. E naquele dia eu falei, ai, Deus, queria tanto uma sopa de macarrão parafuso. Senhor, eu tô grávida, tenha compaixão de mim. E foi interessante, porque ao mesmo tempo eu falei, não, me perdoa. Eu vou tomar o que vier. Porque eu tô comendo, eu só tenho a agradecer, né? Não tô com sonda, tô me alimentando. Ai, retiro o que eu disse. A gente sente mal, às vezes, de pedir algumas coisas, né? Diante de tudo que estava acontecendo comigo, isso era o de menos. E aí eu lembro que eu saí, e aí fui pro meu leito, as meninas vieram, ligaram aquele tanto de cabo de novo. E aí a janta chegou, né? E era exatamente a sopa de macarrão parafuso. É muito específico, né? Podia ser qualquer outra coisa. E foi o único dia que teve uma sopa que não era canja à noite, que era macarrão parafuso. Não sei o que que aconteceu, não veio assim para as outras pessoas, Foi veio a para sua mim. sopa, Foi a minha sopa. E aí eu contei isso para as enfermeiras, assim, eu fiquei muito emocionada porque são detalhes muito específicos, né? Coisas que a gente não explica com a razão. E eu também não quero explicar com a razão. Né? E também não quero convencer ninguém de nada, né? A psicologia é um campo que a gente não entra nesse âmbito da religião específica, mas a espiritualidade está aí, né? E aí, naquele momento, aconteceu isso comigo, e aquela sopa me nutriu, não só o corpo, mas com muita força, com muita esperança. E ali, desde aquele dia que eu fiz a transfusão e que eu falei, é isso, então é transfusão, é transfusão. Eu me fortaleci muito, então eu tinha que andar, eu tinha que fazer exames fora, e aí tinha que ir naquelas ambulâncias, e eu sou muito vergonhosa. Então eu chegava nos lugares de exame, com aquela roupinha de hospital, deitada na maca, e os, né, é tipo o SAMU, não lembro, a multa imóvel, Uhum. me carregando, todo mundo olha, né, porque a gente olha mesmo para entender aquilo, o cérebro quer entender. E eu morria de vergonha, porque eu sou tímida. Mas aí eu comecei a levar tudo na esportiva, assim, na brincadeira, no bom humor. Minha sogra é fantástica, então a gente tirava riso de coisas muito difíceis. Teve um dia que eu fui pra fazer um exame, caiu aquela chuva horrorosa em Goiânia, e caiu umas pedronas, e não tinha jeito de eu descer da ambulância, e não tinha cobertura. Eu fiquei um tempo lá dentro, minha sogra já esperando lá, e ela, meu Deus, a Laura deve estar morrendo de medo. E eu tava morrendo de rir, porque o motorista era engraçado, o enfermeiro era engraçado, a médica, a gente correndo e conversando. Então, eu acho que a aceitação me fez me comprometer com a minha vida, né? E a fé foi o que me sustentou quando a ciência abalou, né? Então, acho que a gente alimentar esses pilares, reconhecer nossas forças pessoais, aceitar a nossa vulnerabilidade, também fortalece. Isso é difícil, né? Porque é difícil ter um limite entre ser positivo demais, Sim, em aceitar a situação demais, em reagir, sim. qual que é o momento. Que dança doida, né? Você falou uma coisa muito legal, e o que me ajudou foi um livro que eu li na UTI, porque não podia mexer em celular. E eu sou bem obediente, assim, eu sigo regras, sabe? Então eu não mexia, respeitava aquilo. E eu também acho que eu não estava pronta para ficar tendo informações externas, porque eu entendi que isso estava me abalando. E aí eu estava lendo um livro que chama A Coragem para Liderar, de uma autora que eu amo muito, que é a Brené Brown. E aí ela falava de uma entrevista e era um prisioneiro de guerra que sobreviveu. E aí nessa entrevista perguntava como que ele, quem que morria, né? Quem que morria mais rápido? Ele falou os otimistas. Olha só, os otimistas, enquanto prisioneiros de guerra, eram os que morriam mais rápido. Por quê?
Eles esperavam o Natal. Não, no Natal nós vamos ser libertos. O Natal chegava, eles não eram. Não, tal data chegava, não era. Isso ia o quê? Deprimindo, imunodeprimindo também. E eles não aguentavam. Ah, então você é pessimista? Também acho que não é por aí. Eu gosto muito da frase do Ariano Suassuna, que fala que a gente precisa ser realistas e esperançosos. Ele fala que os otimistas são ingênuos, os pessimistas são amargos e os realistas e esperançosos conseguem esse meio do caminho. E eu adotei isso para mim. Então, eu percebi a minha família às vezes assim: nossa, amanhã é capaz que você vai ter alta. Ah, não, com essa transfusão, acho que amanhã vai. Eu falava: eu não sei. Eu vou viver um dia de cada vez. Então, eu não queria me encher de uma positividade sem evidência. Eu não queria esse otimismo ingênuo. Eu sabia que eu podia piorar. Eu sabia que eu podia não responder. Então, mas eu acreditava e estava fazendo tudo baseado no que eu podia. Então, tinha que fazer, eu me alimentava bem, tinha que tomar, teve vezes que eu tinha que tomar, sei lá, uns 3 litros, 4 litros, 5 litros de água. Eu tomava. Então, tudo que tava podendo fazer, eu fazia. Mas eu não tinha essa coisa, amanhã eu vou sair. E aí eu li isso e fechou, assim. Falei, vou ser uma realista esperançosa. É interessante como isso afeta até em curas, né? Sim. Em tratamentos que são longos, o paciente que tem mais esse lado esperançoso, otimista, não otimista demais, né? Porque Sim. todo excesso eu acredito que acaba te derrubando também, né? A gente tem que sempre Sim. buscar esse equilíbrio que é O que é tão. dificílimo, né? Você ter o caminho do meio, assim. Eu acho que esse caminho do meio é nosso grande desafio como humanos. E essa questão de viver um dia de cada vez, eu acho que é a resposta para todo mundo, para qualquer situação, né? Porque a gente vive numa sociedade que está muito ansiosa. Pergunta para qualquer pessoa se ela é ansiosa, ela vai responder sou, geralmente, né? E é difícil viver um dia de cada vez. Nossas emoções falam muito alto, a gente acha que não vai dar conta, a gente se preocupa. Sobre ansiedade, é, como você ajudaria alguém com essa orientação de viver um dia de cada vez? Como colocar isso em prática? Interessante isso. Acho que primeiro a gente entender que a ansiedade realmente é da nossa condição humana. Inclusive, ela é importante biologicamente. Você vai fazer uma prova, você precisa ter uma ansiedade. Ela vai te preocupar. Ela vai fazer, nossa, eu não tô bem nessa matéria, eu vou estudar um pouco mais, por exemplo. A questão é a intensidade desses sintomas ansiosos. São os padrões de pensamentos repetitivos de catástrofe. Então, tudo você vê maior, maximiza os problemas, minimiza seus recursos, né? Então, esses pensamentos de que vai dar errado, de que vai acontecer um futuro muito negativo, é o que vai afetar o nosso corpo, que vai trazer o desequilíbrio orgânico que a gente já comentou. Então, primeira coisa, a ansiedade é uma coisa natural. A gente também está patologizando tudo. E isso é um perigo. Para os meus pacientes ansiosos que já sabem manejar a ansiedade, quando eles passam mal, eu falo: quando você chegar no pronto-socorro, não fala que você faz tratamento de ansiedade. De cara, deixa primeiro os médicos te examinarem, pedirem os exames, e aí depois você complementa. Porque hoje tudo é ansiedade. E não é. Às vezes é um hipertiroidismo, que parece muito, porque o coração dá taquicardia, a pessoa fica agitada. Então, hoje também tem uma banalização, né? A democratização do conhecimento é muito boa, por um lado, mas tem muito conhecimento raso. Sim, Tem muita gente que vê um shorts sim, ou um Reels de 1 minuto e meio e acha que se autodiagnostica e sim. é complicado, né? Muito complicado. Então, acho que entender isso. Eu sempre falo para os pacientes que nós não vamos zerar a ansiedade, porque nem pode, mas vamos manejar. Então, essa questão de viver um dia de cada vez, não é que a pessoa não vai ter, pelo contrário, o ansioso ele precisa de uma certa previsibilidade, da rotina,
do planejamento, porque tende a maximizar a realidade. Então, quando você faz um planejamento, estrutura a sua rotina melhor, isso te dá segurança. Te ajuda a planejar seu dia para você não encher de coisas que humanamente serão impossíveis naquele intervalo de tempo. Então, é viver um dia de cada vez, mas não quer dizer que você não vai planejar, que você não vai se organizar. O ansioso precisa de uma certa organização e estrutura da agenda, da rotina, né? Até porque a ansiedade gera questões cognitivas quando ela está acentuada. Então, a memória falha, a atenção pode falhar, planejamento. Então, trabalhar isso é muito importante para uma pessoa mais ansiosa. Então, você me perguntou o que que a gente fala para uma pessoa, né? Acho que a atenção plena. Então, por exemplo, eu estou aqui. Minhas crianças, eu planejei, elas estão bem amparadas. Eu estou aqui. Eu tô com a atenção total na nossa conversa, pensando no que você tá me perguntando. Então, manter a mente aqui e agora é muito importante. Planejar, anotar, fazer uma escrita terapêutica é muito importante. Tomar sol. Eu lembro que uma das coisas que me entristecia é que eu não podia ver o sol. Tão interessante como que a gente dá valor, né? Assim, eu sempre dou valor na vida, eu tenho uma força de gratidão, assim, desde pequena. Mas era difícil não poder sentir o calor do sol. Às vezes eu via o sol por uma janela que tinha um blindex, assim, então fazia falta sentir o calor. Então, essa coisa da gente ser grato banalizou muito a questão da gratidão. Mas realmente é um exercício importante, porque às vezes a gente filtra só o negativo. E o excesso de filtro negativo, por exemplo, traz muitos estados depressivos, né? Então, acho que esse manejo, boas práticas, a gente não se abandonar. Acho que muitas coisas ruins podem acontecer, o sofrimento é parte da nossa trajetória aqui nessa terra, mas a gente não se abandonar, sabe? Isso ajuda nos processos ansiosos, depressivos. E para quem tá aqui, mas não tá? Já viu quando a gente fala: "Ai, vou ficar um pouco com as crianças, porque eu preciso dar atenção", mas você tá com as crianças pensando: "Nossa, eu tenho que terminar isso, tenho que terminar aquilo. Sim, Será que a janta tá será que eu tirei a carne? Será", sabe, quando você não consegue estar presente, você não consegue aproveitar o momento, o hoje, o agora. sim. Tem algum retorno? Tem uma plaquinha de retorno, assim, que você pode pegar mais, tem algo que a gente possa fazer para tentar estar agora, aqui, presente? É uma boa pergunta. Tem uma frase que fala: o conhecimento amplia a consciência e a consciência traz a transformação. Então, acho que estudar sobre isso é importante, buscar exercícios, técnicas, isso está muito acessível hoje, né? Tem uma estratégia que chama Calme-se, a gente pode falar um pouquinho dela, que ajuda. Mas eu penso que a mulher é mais suscetível a esse tipo de pensamento acelerado, porque a gente tem uma sobrecarga maior. Na maioria dos casos, muitas mães solo, né? As mães com pouca rede de apoio nenhuma. Então, a gente está aqui pensando na provisão e pensando em que vai fazer muitas tarefas. Todos nós estamos vivendo múltiplas tarefas, né? Tem um livro que chama Sociedade do Cansaço. A gente quer essa produtividade a todo custo. Agora está mudando com as corridas de rua, as pessoas estão mais focadas ali nas práticas físicas, priorizando descansar, né? Mas ainda é um movimento novo. A gente está muito nessa coisa da produtividade. E eu acho que as redes sociais também trazem isso. Você tem que estar sempre com uma vida muito interessante. E a gente está judiando do tédio, né? Do não vou fazer nada. E nós não estamos sabendo lidar com esses espaços onde tanta coisa pode surgir, né? Então, inclusive, a atenção plena junto com a nossa família. Então, não tem uma tecla de retorno. Eu acho que essa consciência e essa autoconsciência. Às vezes, eu estava até rindo esses dias, às vezes minha filha tá falando alguma coisa e eu tô no automático. E aí eu percebo que eu tô no automático e aí eu pego o retorno e falo: "Filha, desculpa, eu não ouvi. Você repete?"
Então, às vezes, eu vou buscar ela na escola e eu me dedico a não mexer no celular, a não me dispersar, a dirigir e ouvi-la. Aquele caminho para casa é um caminho importante. Quando vai colocar para deitar, você tá ali com as crianças, ou você tá ali com seu companheiro, com sua companheira. Então, é um exercício, assim, de autopercepção, de autoobservação importante. Que muita gente não percebe e acaba perdendo tantos momentos, Sim, né? Quando vê, a vida passou e passou. você não aproveitou, porque você estava sempre preocupada com o que vai ser, com como Sim, vai ser, com sim. prover, com... Eu lembro que toda vez que eu deitava no travesseiro, era a hora que eu começava a pensar no que eu tinha que fazer no outro dia. Nossa, eu tenho que fazer isso, aquilo. Ai, eu fiz isso hoje, nossa, tem que lembrar de... Aí eu parei para pensar que o que que vai adiantar? O que que eu vou fazer naquela hora? Nada. Então não posso deixar para pensar isso amanhã. Eu acho que vem muito de encontro com o que você disse, de trazer para um processo consciente e pegar o retorno, né? Falar, não, pera, agora eu tô aqui, agora eu vou Sim, descansar. E o acalme-se talvez ajuda nisso, né? sim. Isso que você tá falando é interessante. A professora Priscila Couvre tem ela tem inclusive um podcast que ela fala sobre isso, que é Nem Tudo é Procrastinação, que ela vai falar do perfeccionismo e desses processos, da gente estar sempre pensando o que que faltou, né? A gente não quer errar, a gente não quer O errar. medo também de ser incompetente, não ser boa o suficiente. O que que tem Sim, se você não for boa o né? suficiente? Sim. Né? Às Às vezes eu vezes é bom. fracassei, né? Abrace o caos. Eu aprendi muito, até com esse processo do divórcio, a aceitar o fracasso, porque o sucesso não depende só de você, muitas vezes. Depende de um outro, depende de outras circunstâncias, né? Então, essa questão, ela fala que quando você deita e os pensamentos, as obrigações, você podia ter feito isso, podia ter feito aquilo, ela fala pra gente usar o recurso da escrita terapêutica. Deixar um caderninho já do lado, escrever tudo das pendências ali, falar, pronto, cérebro, agora você pode descansar, tomei nota. Que é uma coisa do autodiálogo, do diálogo interno. Então, não, anotei tudo. Porque é o seu cérebro querendo certificar de que você não vai falhar. É um mecanismo de proteção, né? Então, tomei nota. Já estou ciente, agora eu posso descansar. A gente tá precisando muito dar essa autopermissão, assim, eu posso falhar, eu posso descansar, Tá né? tudo bem se o fulano não gostar, porque eu fiz o melhor que eu pude. Tá tudo bem se eu não Sim, atender depois das 6. sim que é Ele um, não vai achar sim, ruim, porque se sim. achar também é um problema dele, né? Que é um pouco aquela oração da Gestalt que a gente estava falando. Eu sou eu, você é você, né? Eu não tô no mundo para corresponder com as suas expectativas. Ah, eu acho que eu pulei essa parte, porque aí fala: eu não estou no mundo para corresponder com as suas expectativas, nem você com as minhas. Se a gente se encontrar, vai ser um bom encontro. Então, esse alinhamento da expectativa. Mas é difícil. Hoje até fiz um post que eu te contei, eh, onde eu não falava absolutamente nada de esquerda nem de direita. Eu estava falando sobre posicionamento mediante um conflito, uma propaganda que foi boicotada. E quando eu comecei a ler os comentários desse post, as pessoas já estavam me julgando, sendo que eu nem falei sobre o meu posicionamento político, eu nem falo sobre isso. E é difícil você olhar e ver alguém falando, então vou deixar de seguir depois dessa. Você não tem culpa, dá vontade de falar, oh, para, não. Mas é muito interessante porque com 5 anos no digital, eu aprendi a lidar. Então, tem coisas que eu não leio, tem coisas que eu leio e falo, meu Deus, olha isso. Nem é sobre mim, como se estivesse falando sobre um personagem, não é sobre a Natália. Porque as pessoas, elas despejam em você, né? A Sim, amargura delas, a crítica delas, a raiva delas. E eu acho interessante a gente aprender a dar uma blindada para isso não moldar quem a gente é, né? Porque às vezes sim, a gente fala, nossa, será que eu sou assim sim, mesmo? É esse limite entre aceitar uma crítica e não e absorver e melhorar uhum, e não aceitar, falar, não, isso não é sobre mim. Parece que a vida é sempre cheia desses limites, né? sim. Que são tão tênues, tão difíceis.
mas tão necessários para a gente viver bem. Essa questão da quando a gente amplia a nossa autoconsciência, a gente também muda a nossa percepção do outro, né. Essa questão do seu post, por exemplo, o Aaron Beck, que é o criador da TCC, né, ele fala o seguinte: "Não são as situações em si, mas é como você as interpreta". Então não é seu post em si, mas é como aquelas pessoas interpretaram. E isso vai depender da história. Olha que complexo que é o universo e as relações humanas. Porque isso vai depender das crenças dela, dos valores, da educação, da cultura, do contexto. Entende como é difícil realmente você corresponder com todas as expectativas do outro? Porque cada um realmente é um Ainda universo. mais em um ambiente como o da internet, que é presente para todos Sim. e que é tão sem filtro, né. Sim, e as pessoas estão mais adoecidas, agressivas, e ali é como se pudesse tudo, né, é impune, então eu posso te chegar e te desagradar completamente, assim. E aí tá perdendo também essa questão do limite, da civilidade, tem várias questões aí, várias camadas, né, nessa questão do mundo digital. Mas eu acho interessante isso, porque não é o post em si, mas é como cada um tá interpretando. E isso depende muito das crenças, da cultura, da educação, da formação, E né. como a pessoa adquirir essa casca? Comigo foi errando, foi sofrendo hate à toa, Uhum. e eu tive que dar conta, porque eu trabalhava com digital. Hoje eu não me importo mais, mas eu imagino que para alguém que falou algo despretensiosamente ali, sofreu um ataque, deve ser muito duro, muito Sim. doloroso. Como se blindar disso? Tem algum exercício? "Ó, calma, eu não sou isso"? Eu acho que essa questão, a gente volta para esse autoconhecimento, né. Quando você já entende mais sobre suas forças pessoais e inclusive sobre suas fraquezas, acho que você já começa a ter uma noção do que é do outro, e o que realmente faz sentido. Eh, de novo, a Brené, ela tem um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito, e ela fala muito dessa vulnerabilidade. Geralmente esses ataques vêm de pessoas que não teriam coragem de se colocar num lugar tão vulnerável como você, por exemplo, na internet. A internet mesmo, você se posicionar, você, se expor, é um ato de coragem, né, porque você sabe que você não vai agradar todo mundo. E você entender isso e aceitar isso com humildade é muito interessante, é um ato muito corajoso. Então, a Brené fala muito que esses julgamentos vêm de pessoas que não teriam coragem de fazer o que você faz. Então, elas ficam em suas cadeiras te julgando, né? Te criticando, te atacando. Porque o ser humano, às vezes, ele fica realmente impressionado com essa coragem de se expor, né? E é realmente um ato de bravura. Acho que você se posicionar respeitosamente, você conseguir seu espaço, é realmente uma coisa que poucas pessoas conseguem fazer. A internet também não é para todo mundo, não é todo mundo que vai ter o dom da comunicação, o dom de se expor. É, mas a internet é só um ambiente ampliado do que a gente vive na vida Uhum, mesmo. uhum. Porque quantas vezes a gente cresce ouvindo nosso tio falando: "Nossa, mas engordou de novo". O Sim, nosso pai, às vezes, não por sim. mal, mas falando: "Você tem que estudar mais, senão você não vai isso". É difícil se encontrar, saber quem a gente é, porque cada um tem uma opinião, a gente tem nossas vivências, nossas dificuldades, e aí é nesse caos todo, você ainda é mãe, esposa, profissional, dona de casa, aí você já aceita, por exemplo, eu: "Ah, não sou uma boa dona de casa, mas tudo bem, porque também estou compensando aqui do outro lado, não vou me cobrar quanto a isso". Eu acho Sim. que tudo vai voltar para o exercício de autocompaixão, né? Isso que eu estava pensando, assim, a autocompaixão me ajudou muito, inclusive nesse processo aí que eu falo que eu andei pelo vale da sombra da morte, né. A autocompaixão, ela tem 3 elementos muito importantes, que é a bondade amorosa consigo, a mente presente, a atenção plena e a humanidade compartilhada. Quando a gente entende que todo mundo tem a sua própria fragilidade, que todo mundo tem suas imperfeições, a gente se conecta,
E os estudos indicam que quando você consegue ser mais autocompassivo, você também é mais compassivo com o outro. Então, o que que é isso? Quando você diminui a sua autocrítica, você também vai ser uma pessoa menos crítica, menos autoritária com o outro, menos exigente do outro, entende? Não é sobre não colocar limites, pelo contrário. Quando você tem uma bondade amorosa com você, você não vai aceitar ser tratado de qualquer forma, porque nem você vai estar se tratando de qualquer forma, né? E às vezes são gestos simples, às vezes eu tô correndo e não sei, vou me maquiar e dá uns tapas em mim assim, eu falo, calma, calma, vamos ser sutil, querida, que você não ia fazer maquiagem em ninguém É desse assim. jeito. Às vezes a gente se critica, né? Nossa, meu corpo tá assim. Nossa, que burra quando a gente erra, mas é uma burra. Isso, inclusive, afeta a fisiologia. Já tem estudos que falam do efeito físico da autocrítica. Com níveis de cortisol, adrenalina, todo esse desarranjo que acontece. Porque o seu cérebro parte de eu errei para eu sou um erro. De 0 a 100, assim. Então, quando você desenvolve uma mente mais autocompassiva, que requer treino, nós não nascemos sabendo, ainda mais na nossa cultura, que é tão violenta ainda e punitiva, é um exercício, é um treino da mente, que requer estudos, né? Então, tem aí muitos conteúdos sobre autocompaixão que eu aconselho a gente a ler, porque vai falar da vulnerabilidade, vai falar disso, eu tenho as minhas fraquezas, todo mundo tem. Mas quais são suas forças? Quais são as suas forças? Você conhece suas forças pessoais? Que quando você cai, te amortece a queda? São nossas forças pessoais. Então, por exemplo, no hospital eu percebia o bom humor, que é uma força. A psicologia positiva traz isso, as 24 forças pessoais universais. Bom humor, a resiliência, né? Tudo isso, a gratidão é uma força pessoal. E é importante a gente conhecer nossas forças também. Porque quando tudo desmoronar, é a clareza do que você é capaz, do que você já conseguiu, que vai te amortecer da queda. Você vai machucar, mas não vai ser tanto quando você conhece isso. Então, nós não somos só nossas fraquezas, nossas vulnerabilidades, existe uma força, né? Então, a autocompaixão, eu falo muito que quando a gente tem compaixão, que nós somos muito ensinados a ter essa compaixão pelo próximo, né? Até nas religiões, o que é muito bonito, mas compaixão sem autocompaixão é uma escravidão. Se a gente não tiver inclusa nessa lista de bondade amorosa, a gente acaba fazendo tudo pelos outros e se abandonando, e isso é muito sério. Que incrível, né? A gente tinha que ter um curso para saber ser. Porque a gente aprende tudo, aprende a falar, aprende a andar, depois vai para a escola, aprende ali a matemática, até coisa que a gente nunca usa. E às vezes tem muita gente aqui que talvez nunca nem ouviu falar sobre autocompaixão, Sim, acha que tá sendo mole demais, que é o que a gente ouve, né? sim, Para de drama. sim, Nossa, mas é mole essa menina, olha aí. É lenta. De tanto ouvir, a gente internaliza e a gente perde essa autocompaixão, né? Perde sim, essa bondade genuína. Nós que somos pessoas, eu me considero uma pessoa boa de coração, eu sou amável com o próximo, você também. Chega um momento que a gente fala, você é ruim, porque aí eu sofro menos. Então, são tantas construções, são tantas etapas, é tanta dificuldade. A gente precisava se dedicar a nós, né? sim. Nós precisamos E aprender, aprender. estudar isso, né? Hoje tem bastante livros científicos sobre autocompaixão. YouTube, tem Sim, profissionais que são muito bons, sim, que a gente pode confiar, só a gente sim. checar as referências. Às vezes a pessoa tem dificuldade com a leitura ou não tem tempo, mas dá tempo de colocar no foninho na hora que está indo para o trabalho, né? Para entender um pouco mais sobre autoconhecimento. Então é tão importante, né? E tão pouco falado. Demais. Na pandemia, eu comecei a fazer estudos ainda
tinha aquela questão dos grupos de WhatsApp, eu fiz 4 grupos de estudo sobre autocompaixão. E foi incrível, assim, porque eu falava, meu Deus, tem muita gente, eu achei que as pessoas não iam se interessar. Teve grupo com 200 pessoas. Olha só. E eu fazia leituras, resumos, exemplos, trazia para o dia a dia. E era fantástico, assim. Então, é muito interessante essa questão do conhecimento ampliando a nossa consciência. Que é igual a linguagem. Todos nós temos áreas do cérebro especializadas, mas precisa estímulo. Aquelas criancinhas que, né, tem a história das crianças Mowgli, perdidas na selva, não falavam. Mas elas tinham todo o aparato para falar. Tem o equipamento, né? Né? Mas Então, não treinou. a compaixão, a autocompaixão também precisa de estímulo. Ela não vai brotar do nada. Nós todos podemos ser empáticos, compassivos, mas requer psicoeducação, requer conhecimento para que isso fique mais estimulado. E é um exercício diário, assim, a gente retrocede, né? Retrocedemos sempre. Mas à medida que a gente aprende, esses retrocessos vão ficando menos graves e mais breves. Então, a gente se colocar nesse lugar também de se fosse uma amiga minha, tem uma pergunta muito interessante das teorias da autocompaixão que é: se fosse uma amiga minha, passando pelo que eu tô passando, o que eu diria a ela? E às vezes a gente precisa se dizer isso. Laura, tá um momento muito difícil. A sua vida não está no seu controle, mas você vai fazer tudo o que você puder para sair daqui. Seus filhos estão bem. Não vai adiantar você ficar ruminando que você está longe deles. Para você voltar para eles, você precisa fazer a sua parte. Né? Então, essa coisa, entende? Dessa acolhida. A autocompaixão também tem o toque sutil, que é muito bom também quando a gente está ansioso, né? Pode ser passar a mão no rosto, pode ser perceber o coração, o que ancora a nossa mente aqui e agora. Então, procurem estudar a estratégia Acalme-se, por exemplo, né? Eu ia pedir agora, assim, para a gente finalizar, Aham. para você falar um pouco sobre o Acalme-se, porque eu acho que pode ajudar tanta gente, né? Sim. O Acalme-se cada letra do Acalme-se é um passo, né? E ele foi traduzido pelo Bernard Ranger, que é uma referência na psicologia. E é uma estratégia que realmente funciona. Inicialmente foi para crises de pânico, para pacientes de pânico, mas hoje dá para você inclusive substituir, não só para ansiedade, mas por exemplo, pessoas mais raivosas, o manejo da raiva, o manejo da ansiedade, manejo de emoções mais intensas, né? Então, o A de acalme-se é aceite a sua ansiedade. Que é aquilo que você falou, mas eu não sou ansiosa. Mas às vezes você não percebeu, sua mente não foi educada para perceber essa emoção. A gente precisa trabalhar desde pequeno com as crianças a nomear as emoções, né? Então, aceite a sua ansiedade. Aí depois vem o C, contemple as coisas ao redor. Então, o que é isso? Eu tô aqui, eu tô embarcando nos pensamentos de catástrofe. Então, lá eu na UTI, nossa, eu vou morrer, meu Deus do céu, aconteceu com ela, vai acontecer comigo, por que comigo não, meu Deus, né? E aí eu ancoro no aqui e agora. Então, contemplar as coisas ao redor, geralmente para crise de pânico, é você voltar a sua mente. Então, eu começo a falar o que eu tô vendo, em pensamento, tô vendo uma taça com água, tô vendo o microfone, tô vendo a Natália. Então, eu começo a nomear, eu uso os meus sentidos para desconectar o meu sistema simpático e ativar mais rápido o sistema parasimpático. É como se eu dissesse para o meu cérebro: tá tudo bem. Não tem uma fera selvagem atrás de você. Que é um mecanismo muito primitivo de sobrevivência. Então, quando eu ancoro aqui e agora, sinto o cheiro, sinto o tato. Por exemplo, se você passar um gelo nas crises de ansiedade, lavar o rosto, tomar um banho morno. Então, trazer para o tato te ajuda a relaxar. Porque você para de pensar o futuro catastrófico. Né? Então, o outro A é haja com a sua ansiedade. Ou seja, está no mercado, exemplo que a gente deu. Tem muita gente que tem fobia social, vai no mercado e passa mal. Às vezes porque ia no mercado, não tinha condição financeira. Aí cada pessoa é um universo.
né? Não ia ter dinheiro para comprar as coisas, era um estresse, pode ficar gravado, um trauma. Enfim, o que a gente aconselha? O que o Acalme se traz? Não larga a sacola e vai embora correndo. Fica ali, você não vai fazer aquela compra do mês, mas termina de comprar, passa no caixa e vai embora. Porque senão você treina seu cérebro a esquivar. E você daqui a pouco não tá conseguindo nem entrar mais no mercado. Então, haja com a sua ansiedade. Não trave, né? Haja. É porque a gente paralisa, né? Diante de um sentimento de ameaça, diante da ameaça, o que pode acontecer? Você pode congelar, paralisar, você pode fugir, ou você pode lutar. Então, nos casos de ansiedade mais acentuada, o enfrentamento é importante. Claro, às vezes fragmentando as metas, não vai fazer aquela compra do carrinho cheio, mas compra a cestinha. Mostra para o seu cérebro que não é tão grave assim, que você consegue enfrentar. Aí vem o L, libere o ar dos pulmões. Eu falo que a gente tem um remédio tão poderoso, sem efeito colateral e gratuito, que é a respiração consciente. Quando a gente está ansioso, igual aqui eu fiquei ansiosa, eu tô percebendo que a minha respiração tá curta. Você começa a respirar pelo peito. Aí o seu cérebro não oxigena bem, você não consegue pensar tão bem. Quando vai apresentar um trabalho, por exemplo, dá o branco. Então, libere ar dos seus pulmões, né? Então, você respira, retém o ar, solta comprido. Então, a expiração mais longa que a inspiração é uma forma de você respirar mais consciente, oxigenar melhor seu cérebro. E, de novo, desativar esse alarme do seu cérebro e ativar esse equilíbrio de novo, né? Depois, mantém os passos anteriores, então você vai fazendo isso. Eu tô só ansiosa, eu vou ficar aqui, eu vou comprar o meu tomate, minha laranja e vou embora, vai dar tudo certo, eu tô bem. Se eu passar mal, eu ligo para alguém. Então, você trazer as evidências, eu tô bem, fiz exame de saúde, tá tudo bem comigo. Esse diálogo interno. Então, mantém os passos, vai respirando, passa no caixa. E aí, você vai embora. Você já vai estar melhor do que quando você começou. Então, é muito importante manter os passos até você sentir que pelo menos abaixou um pouco. E aí, vem, examine seus pensamentos. Isso não brota do nada. Se você não tá com algo orgânico, você tá com aquela ansiedade dos pensamentos. Você tá pensando em coisas que às vezes você não tá conseguindo perceber, que são os pensamentos automáticos disfuncionais. Geralmente na ansiedade de catastrofização, né? Então, por exemplo, você pensa que o pior vai acontecer. Vou apresentar um trabalho, meu Deus, vou gaguejar, vou esquecer tudo, não vou dar conta. Você entra em pane, né? Seu sistema entra em pane. Então, examine seus pensamentos. E depois sorria, você conseguiu, e espere seu futuro com aceitação. Se você usa esses recursos, começa a fazer atividade física, não está conseguindo, é importante investigar. Porque às vezes tem um trauma que seu cérebro não elaborou bem, tem questões que você não está sabendo lidar. E aí a ajuda profissional vem aliviar esse sofrimento, né? A gente não tem que dar conta de tudo sozinho. Com certeza, que maravilhoso. Eu acredito que esse podcast vai chegar a muita gente, vai ajudar muitas mulheres, muitos homens, muitas famílias. Quero convidar também todos que estão aqui para acompanhar a Laura sempre que ela consegue, ela posta. Os vídeos dela são maravilhosos. Vou deixar na descrição desse vídeo. Quero te agradecer muito, te dar uma lembrancinha do nosso podcast. Ai, que lindo. A sua plaquinha também, como minha segunda convidada. E quero dizer que foi um imenso prazer, de verdade. Eu te admiro imensamente, eu amo a sua vida. Eu sou muito feliz. A gente se encontrou a primeira vez tem 13 anos já. E desde então eu tentei voltar, gente, a vida desencontrou, você mudou, eu tentei voltar e eu falo que Deus é muito maravilhoso comigo de me permitir te ter na minha vida. Muito obrigada de Obrigada a coração. você. Esse trabalho é de utilidade pública, você tá de parabéns com a sua equipe. Eu sei que tudo que você faz com muita dedicação, com muita entrega, com muita verdade. E eu tenho certeza que
Você vai trazer pessoas, informações, conhecimentos que vai promover muitas mudanças pessoais, sociais, coletivas. Porque eu acredito muito que essa é a nossa força, assim, né? Você está usando o seu lugar, a sua voz para alcançar tantas pessoas. Então, eu espero mesmo, né, que a gente tenha conseguido ser útil de alguma forma. Eu falo que esse foi um grande compromisso quando eu me formei como psicóloga, de ser útil à sociedade, né? Eu transformei minha vida por meio do conhecimento. E se eu conseguir trazer uma informação que possa ajudar alguém, eu sinto muita gratidão por isso. Então, obrigada pela oportunidade. Foi muito bom, fiquei nervosa, não sei se Foi maravilhosa, maravilhosa. contei muitas coisas aqui no Me Conta, né? Foi incrível, incrível Obrigada, mesmo. parabéns, muito sucesso, muitas bênçãos e que você possa alcançar muitas pessoas e transformar muitas vidas. Amém. Eu vou pedir para a Laura me dar uma recomendação de alguns livros que ela citou, porque eu tenho certeza que vocês vão me perguntar. Então, já vou pedir para ela me dar as recomendações. Vou deixar na descrição aqui do vídeo. Vou deixar também o link do Instagram dela para vocês acompanharem. E quero te convidar para estar aqui na próxima semana, às 8 horas da noite, quarta-feira, para acompanhar mais um Me Conta. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Deixa seu comentário para eu passar tudo para a Laura e ela saber que você provavelmente gostou muito da participação dela, assim como eu. Grata, até a próxima. Obrigada, Natália. Ai, foi lindo! Contei muito, né, André? Esse Me Conta é problemático para quem conversa muito. Vamos tirar uma foto? Meu Deus, gente, vocês são muito caprichosos.